Tô aqui montando umas cestinhas pro Dia das Mães. Tá chegando Páscoa também, mas eu tô fazendo pro Dia das Mães, que é algo que eu já tinha deixado meio que pronto assim. Então, eu tava aqui meditando, né, que às vezes você passa por tantas perseguições ou você vê pessoas perseguindo, às vezes é um novo convertido que chegou agora na casa do Senhor e você vê uma perseguição assim, você fica imaginando por que a perseguição com essa pessoa que está começando agora, e você até se preocupa, você cobre essa pessoa de oração, cuida de longe. Quando eu vim para Jesus, eu na igreja onde eu estava, eu comecei a trabalhar, né? Então, isso chama atenção. É óbvio, chama atenção. E tinha pessoas que eram lideranças de outros departamentos e tal, e via o departamento que eu cuidava, que eu estava como coordenadora ali crescendo, se desenvolvendo, e eu estava aprendendo também. Então, tinha pessoas que me perseguiam, que me afrontavam, assim, no meu rosto mesmo. E eu ficava muitas vezes sem reação, porque quando eu não servia a Deus, eu ia pra cima, né? Eu brigava e tal. Mas agora eu tenho Jesus, então eu não faço mais assim. Depois que eu vim para Jesus, eu aprendi que quem luta minhas guerras, minhas lutas é o Senhor, não sou eu. E aí sempre tinha uma amiga minha, uma irmã na fé, muito querida ela, minha amiga de infância também, e ela sempre me defendia. Ela sempre estava a posto, só que ela não me defendia com palavras. Como ela era líder do círculo de oração, então ela ficava ali e quando ela via a afronta e ela estava ouvindo, ela ficava próxima, ela se aproximava de mim e só com o olhar, então ela tirava, né? E as pessoas já entendiam e não me afrontavam e paravam de me afrontar e me atacar. Então, o que eu quero dizer com isso? Quanto maior o chamado que você tem na sua vida, maior será a perseguição, porque ninguém persegue alguém que não tem futuro ou que não vai ser nada. Note como Davi, ele era pequenininho, ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele era perseguido por Saul, pelas habilidades, e principalmente depois que ele derrotou o gigante Golias. Então, todas as vezes que você vê uma perseguição, ou você mesmo esteja sofrendo aí uma perseguição e você não esteja entendendo, pode ter certeza, é porque o teu chamado é gigantesco. Porque o inimigo, ele vê, ele percebe quando uma pessoa tem um chamadão de Deus na vida. Então, começa a perseguir, porque quer matar antes de crescer, quer matar antes para que não cresça, para que não se desenvolva. Mas quando Deus tem um projeto na vida de alguém, e Deus tem um projeto lindo para sua vida, não adianta ninguém querer matar, destruir ou acabar aí com o seu ministério, com a sua vida, porque é Deus que capacita. E Deus, ele capacita, muitas vezes ele te capacita e me capacita no oculto, para que ninguém veja. Note que Davi, ele era capacitado lá, cuidando das ovelhas. E ele lutava, ele era corajoso, ele lutava com o urso, com o leão. Então, Deus o forjou assim, né? O capacitou assim. Eu tenho certeza que você também tem uma capacitação aí por Deus, né? Tremenda, porque você lutou guerras que ninguém sabe. E Deus já te capacitou para que você aguente também as perseguições, aguente aí as afrontas,
Porque ninguém persegue uma pessoa, um derrotado que não vai ser nada na vida. Ninguém persegue assim. Então, queridos, fica firme. Se você está sofrendo aí perseguições e fica triste até por causa disso e sem entender, então tá aqui a resposta, porque o teu chamado é muito grande, é muito lindo, e Deus vai te colocar em lugares altos, assim como o Senhor fez com Davi, o colocando no trono de Israel, do povo de Deus, ali como cabeça, né? Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. E perceba que Davi, ele também não parava para discutir, apesar das muitas perseguições que ele sofria, ele não parava para discutir, ele fazia igual a água. Ele contornava a situação quando o desafiavam, ou afrontavam, como os irmãos dele, quando ele foi lutar com o gigante, que ele procurou saber o que ganharia o homem, né, que lutasse com o Golias. Os irmãos dele começaram a falar: sai daqui, presunçoso, o que você quer aqui? Se quer se aparecer, vai cuidar das poucas ovelhas de nosso pai. Tentando diminuir para que talvez ele viesse bater boca, brigar, sabe? Ou até mesmo como é que fala? Se embaraçar ali com aquela situação. Mas ele não perdeu tempo ali, não. Ele fez de conta que não ouviu, não discutiu com ninguém, contornou a situação e foi e lutou com o gigante. E os irmãos dele tiveram que ver, sem ele falar nada. E tiveram que ver ele com a vitória na mão, com a espada de Golias, porque ele pegou a espada, ele pegou a arma que o inimigo estava usando contra ele, ele pegou e tirou a cabeça do inimigo. Então, aqueles que afrontaram tiveram que ver. E mais para frente, Saul, que perseguiu tanto Davi, teve que ver também a vitória dele, teve que até falar ali com a própria boca, né, que Deus o havia escolhido. E então, Davi foi um vencedor e ele passou por muitas perseguições. Então, a pessoa que está começando, você vê uma pessoa pequenininho começando agora e você fica sem entender, ou talvez mesmo seja você essa pessoa que está começando e desde que você começou também é grande a perseguição e você fica sem entender. É por isso, porque Deus tem um chamado grande para sua vida, tem coisas grandes para fazer aí na sua vida, na sua história, e é por isso que muitos querem matar antes que cresça, né? Mas quem é escolhido de Deus, Deus não deixa morrer na mão do inimigo. Assim como Davi, o Senhor o livrava das flechas que Saul lançava contra ele, tentava encravar na parede, mas Deus o livrava. Deus te livra também. Não fique triste. Deus está permitindo tudo isso para que lá na frente o teu testemunho seja maior, que você tenha um testemunho de vitória para contar e muitos vão se surpreender e vai servir de exemplo aí, igual Davi. Davi, ele é exemplo para nós até hoje, porque ele foi um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala que ele vai reinar de volta, né? Não se sabe se é uma metáfora ainda, tem duas possibilidades, mas a Bíblia fala que ele era segundo o coração de Deus. Então, Deus o ajudou, o livrou, e Deus te ajuda também e te livra. Só fica tão somente, fica firme com o Senhor, tá? Irmã Marli, mas tá demorando tanto minha promessa, Deus fez promessa para mim e tá demorando tanto. Davi, ele constituiu família enquanto ele esperava, ele foi para a guerra enquanto ele esperava, ele não ficou esperando ou entristecido ou paralisou por causa da espera. Não, ele foi atrás, ele continuou até que chegou o dia que Deus cumpriu a promessa na vida dele. Então continue até que chegue o dia que Deus irá cumprir aí
as promessas na sua vida e você vai poder então assumir, né, lugares que Deus já reservou para você. E tão somente confia no Senhor, entrega teu caminho a Ele, que Ele tudo fará aí para você, tá bom? Então continue louvando ao Senhor, continue buscando ao Senhor, continue fazendo as campanhas de oração. Se assim como eu toco um pouquinho de violão e às vezes, né, eu fico mais animada e tal, pego hinos novos. Apesar que meu filho, ele sabe tocar bem, eu que ensinei ele na pandemia. E aí, ele fala que eu não ensaio direito, é que às vezes não entra na minha cabeça. Mas ele não entende, né? Então, aí, não sei como que fala, salmodiar, né? Como Davi, se é violão, se é teclado, se especialize, se capacite, monte suas coisas, sua família e viva o que Deus tem para você enquanto você espera a promessa, porque Deus é fiel para cumprir. Quem começou a boa obra é fiel para cumprir aí na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Olha lá, fiz 3, ó. Aqui, ó. Falta as florzinhas, daí eu vou fazer uma florzinha para colocar aqui, ó. E vou colocar um bombom, um sonho de valsa aqui dentro. Não sei se pode falar esse, mas já falei. Queridos, vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração e que Deus abençoe a tua vida, te prospere em tudo que você fizer, tá bom? E se anime aí no Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigada por esta tarde, por este dia, Senhor, por esta noite. Muito obrigada, Senhor, pelas tuas maravilhas. Senhor Jesus, abençoa teu filho, a tua filha, que está aqui, Senhor, neste vídeo, Pai. Quem sabe tem passado perseguições, afrontas, e não entende, mesmo sendo tão pequenininho, pequenininha. É porque talvez eles não entendam, Senhor, o lugar que o Senhor os colocará, o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, Senhor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu ao coração do homem, Senhor. Meu Deus e meu Pai, ajuda teu filho, a tua filha a entender, Senhor, o projeto que o Senhor tem, a promessa que o Senhor tem na vida deles, papai. E ajuda eles a esperar no tempo do Senhor, meu Deus, o tempo da promessa se cumprir. Ajuda-os também, Senhor, a não se embaraçar com brigas, com contendas aqui, Senhor, na terra, mas a fazer como a água, Senhor, como Davi também, contornar as situações com sabedoria e ir para cima, Senhor. Lutar, Jesus, pelo teu reino, Senhor, e para te agradar, papai, em nome de Jesus. Senhor, derrama unção de cura na vida dos teus filhos que precisam de uma cura. Derrama, Senhor, opera um milagre na vida deles, abre portas de emprego, Senhor, entra com providência financeira, ajuda teus filhos, restaura famílias, casamentos, Senhor, e abençoa a vida dos teus filhinhos, papai, em o nome de Jesus. Amém, queridos? Deus te abençoe, fica com Deus. Se não é inscrito no canal, se inscreva, né? Se não deixou seu like, deixa seu like aí também, compartilha com alguém. Fazendo assim, YouTube entenderá que esse conteúdo é relevante, que você apoia, que você aprova e mandará aí para mais pessoas também. Deus abençoe, um beijo no teu coração e até o próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Graça e paz.